Boa noite, que bom que estamos juntos mais uma vez para iniciar mais um Café com Coragem especial. Café com Coragem que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica e que tem, de uma certa maneira, abençoado muitas pessoas ao longo de todo este tempo que temos separado. Ele nasceu no período da pandemia, no ano passado, e para a glória de Deus também, e para a saúde emocional de muitas pessoas também tem, de uma certa maneira, abençoado muitas vidas e muitas famílias. E nesses últimos dias, mais precisamente na semana que passou, nós fomos buscar aí profissionais da saúde para nos ajudar e nos auxiliar naquilo que seria a questão do momento mesmo que nós estamos vivendo, e buscando esses profissionais da saúde para nos ajudar a dividir com você, com os brasileiros, de uma maneira muito geral, esse momento de dificuldade que nós estamos aí atravessando e vencendo. E tivemos um tempo muito precioso só. E nessa noite, queridos, nós queremos falar de um assunto extremamente relevante, muito importante. Os desafios do isolamento vieram trazer para a nossa sociedade, falar a nível de Brasil, mas sabemos que isso tem afetado todo mundo, tem afetado muitas pessoas, ao ponto de que essa nova forma de viver, essa questão do isolamento, vem trazer para as nações, e no nosso caso aqui, Brasil, um aumento de 53% de pessoas, 53% de pessoas, 53% de pessoas de aumento no caso em relação à questão do divórcio, 53%. Nós tivemos um aumento de 48% da depressão familiar, e nós tivemos na ansiedade um aumento de 63% na sociedade brasileira também, de uma maneira geral. Uns dados realmente preocupantes que vieram junto com esses grandes desafios do isolamento, esse novo momento há um ano que nós estamos vivendo. E é interessante porque nós propomos no nosso coração buscar esses profissionais da saúde para nos ajudar. E naquilo que eu chamo de cristocidência da vida, e nada acontece por acaso, um dia fazendo um convite, buscando esses profissionais, eu vi lá marcado Claudirene Favarin, psicóloga. E aí eu já pensei num missionário nosso que chama Helder Favarin, que está na Espanha. E eu falei, olha, vou me apresentar ali e eu acho que ela pode nos ajudar. E eu lancei o desafio. E aí, prontamente, ela aceitou o desafio. E fomos conversando, no meio da conversa, ela falou assim, mas a gente passou meu contato e tudo. Aí eu falei, mandei a mensagem para assim, nós conheço o Helder Favarin, que é missionário da nossa convenção. E aí ela mandou um monte de interrogação. Quem é Helder Favarin? E aí eu pensei, puxa vida, não era, errei e acertei. E aí dentro do contato ela então pôde se apresentar, dizendo ser sobrinha do irmão Miguel de Amaglória. Então as cristocidências da vida nos proporcionam nessa noite poder ter uma ideia de como lidar com os desafios do isolamento social. Creio que para nós vai ser algo fundamental, importante, porque nós vamos ouvir de uma brasileira que hoje trabalha nos Estados Unidos, em Orlando, e atende pessoas de várias partes, tanto da América quanto da Europa e também do Brasil, e ela teve que se reinventar dentro da sua cultura. Uma nova cultura, um novo desafio, vivendo lá também nessa nação, aí a questão do isolamento social, pessoa abriu o coração rapidinho e procurou buscar, encaixar um espaço para estar conosco, pessoas extremamente do bem. Então, para nós trouxe uma grande alegria, tenho certeza que o conhecimento dela também hoje
vai enriquecer demais a sua vida, vai enriquecer demais a nossa vida. Meu coração está cheio de expectativa por receber essas informações e ouvi-la também. Então, com muita alegria, nós vamos receber aqui nessa noite a Claudirene Favarin, que não é irmã do Helder Favarin, mas é sobrinha do irmão Miguel e da Glória, e com muita alegria, desde já agradeço, Claudirene, por ter aceitado o nosso desafio de estar conosco nessa noite. Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Boa noite, pastor Altair. Tem sido um prazer aí em confeccionar toda essa live, em estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E eu tenho a expectativa de trazer aí boas novas, né? Coisas boas em momentos difíceis, né? A gente precisa se manter de pé, às vezes até em terrenos arenosos, né? Se as nossas raízes estiverem bem presas, a gente consegue se manter de pé, né? Isso mesmo, isso mesmo. Claudia... E o isolamento é um desafio grande, né? Sim. Principalmente para nós brasileiros que vivemos de abraço, de reunião e está sempre junto. A América é uma outra cultura, mas nós brasileiros é difícil para viver sem isso. Então a gente temos sentido o impacto muito forte na nossa sociedade. Dá para ver a porcentagem do estrago que isso aconteceu. Mas fala para nós aí um pouquinho quem é Claudirene Favarin, esse desafio que aceitou. Conta para nós aí um pouquinho. Bem, eu não estou acompanhando quem está entrando na live, mas você está acompanhando, eu divulguei um pouquinho, você divulgou também. Eu sou psicóloga, além de psicóloga, eu sou escritora, e para me apresentar, eu vou ler um trechinho rápido de duas sentenças do meu livro. Meu livro é esse daqui, Resiliência. E logo no começo eu coloco: eu sou mulher, amiga, filha, irmã, esposa e mãe. Daí já dá para falar bastante coisa sobre mim, né? Eu gosto muito de árvores, borboletas, a cor azul, busco gratidão e acredito num Deus maior que eu. Então, essa sou eu. Sou eu como escritora e como psicóloga, eu me formei aí no Brasil, vários anos atrás. Eu trabalhei 10 anos com empresas, com grupos profissionais e trabalhei por volta de 5 anos antes de vir para cá com a área clínica. Na área clínica, eu senti necessidade de fazer algumas outras formações. Então, eu tinha já formação como psicóloga, me formei como coach e também fiz uma outra formação em neurologia, porque hoje em dia as pessoas procuram psicoterapia quando estão nos extremos, infelizmente. Então, elas levam, às vezes, o emocional de forma secundária e vão procurar quando já estão, assim, num nível de estresse, um nível de tristeza muito grande e, às vezes, até com abalos neurológicos. E aí, eu resolvi que eu precisava fazer outras formações para atender esse público que vinha até mim no Brasil. Depois desses 5 anos, eu mudei aqui para Orlando, Flórida. Eu estou morando aqui há 4 anos e eu considero que a minha experiência de vir para um outro país foi uma experiência de me recriar. Para quem é brasileiro e mora fora do país, sabe que imigrar não é fácil. A gente tem que se adaptar a uma série de novas leis, uma série de novas circunstâncias. A gente tem que saber quem a gente é nesse novo contexto. E, nesse sentido, me dá bagagem para eu ajudar quem está vivendo esse momento de isolamento.
Porque quem está no isolamento está vivendo um novo contexto, está vivendo uma nova situação e está procurando ver como que vai se recriar dentro dessa nova situação. E diante dessa experiência, eu espero que eu possa gerar pelo menos reflexões no final da live, para que as pessoas repensem esse durante que não termina, né? Porque tem alguns países que estão circulando normalmente, funcionando normalmente, já o comércio, as empresas, escritórios, só sendo respeitado o uso da máscara, mas já está sendo, já está funcionando tudo. Em outros locais, como no Brasil, a questão do isolamento tem se propagado, prolongado muito, né? Eu vejo as notícias, eu fico assim desesperada pelo meu país, porque são quase 2 anos aí, né? Já passou 1 ano em março e já está virando mais do que isso. E eu espero ajudar de alguma forma, já que não se há expectativa ou perspectiva de quando termina, né? E a gente precisa viver nesse período, nesse terreno arenoso, né? Sim. Claudinei, como que hoje você consegue enxergar essa questão do isolamento social, conhecendo já a cultura brasileira e a cultura americana? Com certeza ampliou bastante também a percepção e também a visão. Como que você consegue enxergar isso na questão de famílias e vida profissional? Bem, o Brasil, ele já estava vivendo uma grande instabilidade econômica, né? Aliás, é algo crônico no Brasil a questão da economia brasileira, né? Só que tem momentos e picos mais graves. Então, assim, essa instabilidade já estava levando as pessoas a repensarem a vida profissional. Então, essas pessoas já estavam repensando como que podem gerar ganhos, não dependendo da CLT, né? Porque a CLT depende da contratação de uma empresa das 8 às 5, das 8 às 6. É uma lei que existe desde 1960 e que não cabe mais para a situação atual. Eu ouso dizer, né, que não cabe mais. Então, as pessoas já fazem trabalhos sem seguir o padrão das 8 às 6, já realizam trabalhos trabalhos para gerar ganho de formas diversas, ou vendendo coisas, ou trabalhos freelancer, ou trabalhos através da internet. Então, o Brasil já vivia essa instabilidade na área profissional, na área clínica. Você já via médicos que faziam aconselhamento e até diagnóstico virtualmente. A área educacional, os professores precisavam ser muito criativos para manter a atenção dos alunos, fossem crianças, ou fossem adultos, ou fossem adolescentes, porque a internet é uma grande concorrente para o professor, porque se o professor não for rápido, ele não mantém a atenção. E as famílias também precisavam ter uma grande crítica enquanto que elas ocupariam o tempo delas em atenção emocional para os filhos, em gerar dinheiro. Então, assim, a gente vê famílias que acabavam ficando fora muito tempo, pai e mãe, delegando filhos para cuidadores, para a escola e para diversas formas, que acabava dilacerando a educação dos filhos, acabavam perdendo o controle. Quando estavam em casa, ficavam, ao invés de fazer boas trocas
da relação familiar ficavam por conta de celular e imersos na internet sem nenhum tipo de crítica sobre isso. Então, a gente já estava vivendo uma situação assim. Com a pandemia, isso veio e se aflorou ainda mais, essas questões. Então, a área clínica, ela mais do que nunca hoje faz diagnósticos pela internet. Ela necessitou repensar o contato com esse paciente. Os hospitais cheios, então, assim, pelo menos aqui, os médicos acabam fazendo diagnósticos de tudo para evitar que as pessoas chegassem no hospital. Por um bom tempo foi assim. No Brasil, eu não sei muito bem como está atualmente. Eu sei que o atendimento médico é bem precário, mas eu não sei se já foi recriado uma nova forma aí no Brasil. A área educacional também, a área profissional, e as famílias também tiveram que repensar tudo isso, né? Então, assim, a gente já vivia uma instabilidade, um cenário instável, e agora mais do que nunca, né? Nós tivemos aqui no Brasil, foi 52%, 53% praticamente da questão do divórcio. A gente viu essa depressão chegando também com os filhos, ficar dentro de casa, mãe estressada, não, foi realmente um quadro totalmente novo e diferente. Dentro de uma visão sua hoje, qual seria a maneira mais prática, o que nós poderíamos fazer para lidar com toda essa forma de uma maneira mais tranquila, que a gente consiga vencer tudo isso? Bom, eu acho que diante desse cenário que já existia, eu penso que, pensando nesses papéis que a gente pensa na vida, né? Na vida profissional, mais do que nunca, as pessoas precisam buscar a instabilidade interna e externa. Então, o que é possível eu externamente gerar ganhos? Como é possível gerar ganhos? Né? Então, as circunstâncias em que uma pessoa entra em uma empresa e trabalha a vida toda já é quase que nula, né? Eu ouvi, às vezes, do meu pai e minhas irmãs também, você tem que entrar numa firma e ficar até se aposentar, né? Isso não existe mais, né? As pessoas tiveram que repensar isso. Em certo momento da minha vida, eu prestei um concurso público e eu trabalhei 4 anos numa empresa pública. No dia em que eu falei para o meu pai, eu vou pedir a minha isenção e vou seguir minha carreira, foi um desespero enorme. Então, foi um ato de coragem muito grande para mim, porque dentro do lugar que eu estava, eu não ia poder exercer a psicologia e eu já estava em vias de me formar. Então, eu tive que me recriar, eu tive que repensar se eu guardava meu diploma na gaveta ou se eu corria o risco de viver minha profissão de uma nova forma. E fazendo paralelo à pandemia, ao isolamento, porque eu acredito que nenhum lugar mais vai viver isento e ileso do que está acontecendo. Então, os profissionais também têm que se repensar, já que não dá mais para viver a vida inteira numa empresa, como que eles vão gerar ganho. E aí, a sugestão é de aquela pessoa que consegue vender um doce, ela usar da internet para isso. Aquela pessoa que consegue fazer um curso e ministrar como mexer
no encanamento da sua casa quando você tem um problema. Tem que gerar ganho essa forma. Porque hoje o que se tem as famílias é um teto, a alimentação e a internet. Algumas famílias nem isso. Mas aquelas que têm, é necessário que gerem ganho com o que tem. Na área da educação, os professores também tiveram que se recriar. Alguns aprendendo a mexer na internet, que não tinham não usavam esse recurso nas salas físicas. Então, desde que a sala não é mais uma sala física e eu só tenho um computador, eu tenho que me recriar. E me recriar como? Eu tenho um grupo de alunos que abre várias telas de computador e eu tenho que ministrar conhecimento. Eu tenho que ser rápida, manter o conhecimento e ministrar esse conhecimento de forma rápida, com jogos, de forma atraente. E então, assim, a proposta é na educação o professor também repensar isso, né? E na família, o que você estava dizendo, pastor, as famílias também tiveram que se recriar, né? Porque os problemas que antes tinham rota de fuga e o marido discutia com a esposa e saía para dar um passeio com os amigos, não tem mais. A esposa que discutia com o marido ia para um salão de cabeleireiro, não dá mais. Né? Ou ia conversar com a vizinha, não dá mais. O filho que dava muito trabalho e se tinha um problema de hiperatividade ou de falta de foco na escola ou de dificuldade de aprendizado, que essas famílias legavam tudo para os professores, não dá mais. Todos os problemas ficaram muito exacerbados dentro de casa. Então, se as pessoas não conseguiam antes resolver, hoje elas têm que se repensar como família para resolver tudo isso. E como resolver? Né? Aí voltamos à internet, né? Porque se eu só tenho um teto, um mínimo de alimentação e um celular na mão, porque hoje é difícil uma pessoa que não tem pelo menos um celular, ela se munir de aconselhamento através de líderes espirituais, através da sua fé, aconselhamento através de profissionais, né? Ouvir coisas boas, porque o ouvir e o falar, ele é curativo, né? Isso desde de que a gente nasce, o bebê, ele precisa da tranquilidade da fala da mãe para poder ter a tranquilidade absorvida por ele, né? Se ele tem um ambiente em que ele tem um ambiente de gritaria, desconexo e sem acolhimento, ele não consegue sobreviver e produzir e ter uma vida saudável. Então, através das conversas, das pessoas se manterem bem dentro de si, elas conseguem ajudar o familiar que está sozinho e que está dentro de casa, ela consegue reconstruir o relacionamento que foi postergado e o problema que foi postergado, você acabou de citar o grande nível de separação. Então, se as pessoas dentro de casa não se recriarem também, elas não vão conseguir sobreviver à pandemia, né? Então, assim, a situação de como lidar com isso é as pessoas se recriarem, né? Como lidar com o isolamento, né? Você falou dos educadores, você falou da família, você falou do profissional. Dentro da sua visão, assim, ainda dentro
mesma ótica. Você acredita que em todos os âmbitos, pós-pandemia, todos vão ter que se recriarem, se reinventarem no seu modelo? Eu não diria nem pós-pandemia, né, pastor? Eu diria que o momento é agora, né? A gente não sabe ainda quanto tempo vamos viver nessas circunstâncias. E também não sabemos, temos fé, temos ideias, temos explicações do porquê que esse Covid veio, né? Dependendo da nossa fé, né? Alguns dizem que foi uma situação que Deus permitiu, outros dizem que foi porque a gente teve problemas de ordem biológica e aí o vírus da gripe foi vivendo mutações e por isso hoje a gente tem o Covid. Tem milhões de explicações do porquê que o Covid existe. Mas fato é que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter a vida sem o Covid, né? Então, a hora é agora, né? A gente tem que procurar as nossas melhorias agora e não depois, né? Profissionalmente, como eu citei, me fez lembrar, quando eu estava falando de se recriar profissionalmente, um livro que se chama Quem Sobreviverá, de um judeu que ele nasceu em 1889 e viveu até 1974. O nome dele era Jacó Levi Moreno. Ele é o pai do psicodrama, uma das minhas formações. E ele fala nesse livro que só sobreviverão aqueles que souberem viver, sustentar e existir dentro de um grupo, né? Hoje, o grupo que a gente tem de maior contato é o familiar, né? Guardado as proporções ainda daqueles que vivem totalmente sozinhos, os viúvos ou aqueles que vivem sozinhos porque moram em outro lugar por questões de estudo ou por questões circunstancial. Mas a gente tem que reaprender. O Covid tem sido uma grande oportunidade das pessoas reaprenderem a negociarem, reaprenderem a lidar com o outro, ter o autocuidado e o cuidar do outro, né? Cuidado é uma palavra em latim. E essa palavra, ela vem, a base dela é cura. Quando a gente fala autocuidado, eu preciso me autocurar para poder cuidar do outro, para poder curar o outro, né? E a Bíblia, ela fala também, né, de que ferro afia ferro, né? Então, a gente, sim, precisa da convivência do outro. De que maneira, né? Hoje, o que a gente tem é a maneira virtual, né? Olha a maravilha que a gente está vivendo agora, aqui nesse momento, né? Eu, com 1 hora de diferença de vocês, com várias pessoas acompanhando a nossa live, conheci você numa distância geográfica enorme e estou podendo fazer várias trocas. Isso é um benefício, é um grande benefício, é um aprender a conviver. Se a gente aprende a conviver, a gente tem esse ferro afia ferro, a gente tem esse autocuidado, se a gente se permite, porque às vezes por orgulho, por angústia, por raiva, eu não permito que o outro insira nenhum tipo de benefício para mim. Eu não ouço o outro e eu preciso do outro para o meu autocuidado. E eu também preciso me propor a conviver com o outro, porque é fácil você amar
e conviver aquele que é parecido com você, né? Mas aquele que é diferente de você é que é a grande proposta, né, da vida, né? Como é que eu vou aprender a negociar, a conviver com aquele que é tão diferente de mim? E é nesse exercício que eu aprendo. E o Covid está nos dando essa oportunidade de conviver, aprender, recriar, crescer, né? Como pessoa, né? Eu tenho que me modificar, porque o ambiente não é mais o mesmo, né? Trazendo para o meu exemplo, em que eu tinha uma situação estável, de um trabalho estatal, e eu resolvi arriscar por vontade própria, eu tive que buscar em mim recursos que eu não sabia se eu tinha, né? Habilidades que eu não sabia se eu tinha. O Covid nos obriga a ter habilidades que a gente não sabia que tinha, né? Concorda comigo? Concordo com você e eu acredito que essa é uma parte positiva que a gente está tirando realmente de lição. E tudo que você citou aí me parece que aquele é um ensinamento muito bíblico daquilo que Jesus quis trazer. Olha, ele pegou os discípulos, 12 diferentes um do outro, e ele falou: quero que vocês vão conviver tudo junto. Eles tiveram que nascer de novo e recriar, recomeçar outra vez. Dentro desse panorama, dessa perspectiva, ela voltou? Voltou. Você pode repetir o que você falou? Tá, posso repetir sim. Concordo com o que você falou, é isso mesmo. Vamos precisar reinventar e algumas coisas vêm para nos melhorar. E o que você falou aí do ferro com ferro, que é a questão bíblica, foi justamente isso que Jesus veio fazer, né? Ó, pegou 12 diferentes um do outro ali, vocês vão conviver junto aqui. Para eles não foi fácil, foi como você está falando, repetindo várias vezes, eles tiveram que se recriar. Essa questão do orgulho, Claudilene, que você citou, as pessoas que estão passando por esse Covid, vendo pessoas perdendo queridos, que estão chorando, e elas estão lutando contra o seu orgulho. Qual será a projeção para essas pessoas que se mantêm ainda com essa resistência? A morte nunca foi algo fácil para as pessoas lidarem, né? O Covid, ele tem sido cruel nesse sentido, porque nem despedir dos mortos as pessoas tem sido possível às pessoas, né? Mas, por outro lado, ela busca habilidades novamente. O Covid nos obriga a buscar habilidades novamente que a gente não sabia se tinha. E essas habilidades, no momento da morte, a única coisa que nos sobra é a fé, né? A fé de que aquela pessoa que se foi sofreu pouco, a fé de que aquela pessoa que se foi para um lugar melhor. E se a pessoa não tinha uma fé que estabilizasse ela nos momentos difíceis, agora com o Covid, mais ainda ela tem que procurar. Então, o trabalho dos líderes religiosos se faz muito importante hoje em dia, porque senão as pessoas não aguentam o desejo de ser levada por aquele luto é enorme, né? Ser levado por aquela situação é enorme, né? As pessoas precisam montar rotinas dentro e fora de si que a sustentem, né? Eu costumo comparar, vou até pegar aqui, que são trechos que eu escrevi
mas são trechos um pouco maiores e que eu gostaria de ler, porque eu costumo comparar a vida da gente. Eu falei para vocês que eu adoro árvores, né? Árvores nos ensinam muito. E eu aprendi a gostar delas através dos meus pais, que eram agricultores, e eles gostavam muito de cultivar as árvores. As árvores, se elas têm um ambiente promissor e bom, elas conseguem que a semente germine, elas conseguem formar um caule forte e elas conseguem dar frutos para uma nova vida, né? Para um novo momento. A vida não é diferente disso. Se a gente consegue montar um ambiente promissor dentro e fora da gente, como dentro, através da nossa fé, através de ouvir coisas boas, ler coisas boas, entrar em contato com falas positivas de outras pessoas, sejam familiares ou novas pessoas que estão no nosso caminho, online ou real, em vida real, né? Só que o online tem sido mais forte do que a convivência real. É feito um bom ambiente para que uma nova semente em nós germine. E aí, isso nos mantém de pé, com o caule firme, né? Para que a gente viva sobre os ventos que a gente tem recebido aí, sobre as ventanias de notícias ruins, de momentos instáveis, mas a gente vai tendo uma força interna que nos mantém bem. O filho que grita, o marido que briga, a esposa que briga, mas se eu estou bem dentro de mim, eu tenho novas estratégias, né, para viver essas instabilidades. Porque desafios a gente tem com Covid ou sem Covid. Você concorda, pastor? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, se a gente está bem estável dentro de nós, a gente consegue enfrentar esses desafios, né? Para fazer novos momentos e nova vida e novas possibilidades depois que passar o Covid, né? Claudilene, eu acho que dá para a gente ficar aqui até uma pancada de tempo aqui, conversando nessa troca de experiência. Caminhando aqui para o final. Eu tenho pelo menos mais uma questão aqui. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão acompanhando, que têm vivido esse momento difícil, se identificaram com alguma coisa, ou até ficaram um pouco mais animadas, mas não sabem o que fazer para enfrentar esse momento? E eu quero lembrar eles também, porque você saiu do Brasil com uma cultura, aliás, vocês saíram do Brasil com uma cultura, chegaram na América, tiveram que conhecer uma outra cultura, se recriaram, tenho certeza que tiveram um pouco do choque cultural, também tiveram vontade até de voltar, mas na resiliência, que é o nome do livro. Depois você tem que sortear para nós desse livro aí. Com prazer. Fiquei curioso para saber. Qual a mensagem que você deixa para nós? Eu fico feliz pela oportunidade, ficaria muito feliz se eu conseguir gerar boas novas e um mínimo de reflexão para quem está aqui conosco, né? Eu estou às cegas aqui porque eu não sei quem que está nos acompanhando, você sabe, e lendo aí os comentários, espero que esteja atendendo às expectativas do seu público. Então, eu estou feliz pela oportunidade. Eu resumindo o que nós falamos aqui, eu considero que eu deixei algumas sugestões de como a gente pode resolver esse Covid dentro e fora de nós, né?
Primeiro, profissionalmente, o profissional precisa ser resiliente e criativo, se atualizando nestes novos tempos, se tornando suas próprias fontes de ganho. Seja aquela pessoa que sabe trocar uma instalação elétrica, aquela pessoa que sabe fazer um bolo, ou aquela pessoa que tem um conhecimento para compartilhar a ponto de fazer um curso na internet. A pessoa tem que se recriar nesse momento. É fato pacífico. Isso é necessário e urgente para gerar ganho. Os educadores têm que se manter bem informados com estratégias rápidas e atraentes para vencer a concorrência das outras opções da internet. TikTok, Instagram, são coisas que são grandes concorrentes hoje para os educadores, né? E as famílias precisam manter o autocuidado, buscando recursos de equilíbrio para se manterem existentes e resistentes, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sempre sabendo o próprio limite e tendo consciência do limite do outro nessa convivência, né? O cuidado, como eu falei, é uma palavra em latim e ela nasceu para ilustrar as relações de amor e amizade. Agora é mais do que nunca urgente a gente exercer esse cuidado. Se já havia um problema, agora a gente tem que resolver esse problema, né? Como família, como pessoa. E aí, além dessas dicas, eu deixo 3 propostas para as pessoas, né? A gente pode viver a nossa vida de 3 maneiras, eu costumo dizer. De forma covarde, de forma destemida ou de forma corajosa, né? Qual que é a diferença dessas 3 formas? O covarde é aquele que não sai do lugar, é aquele que não muda e o fracasso é certo. Por medo, ele não sai do lugar, ele não tem fé em nada. Eu costumo dizer que o contrário do medo é a fé, né? E o covarde, por medo, ele não faz nada, ele não cria nenhuma mudança. O destemido é aquele que faz qualquer mudança que lhe vem à frente, né? Sem pensar, sem planejamento, correndo todos os riscos, mas ele vai e faz. O fracasso também é muito certeiro nesse momento. E o corajoso, né? Eu acho que tem uma outra passagem da Bíblia que fala: seja forte e corajoso, né? Aí fica por sua conta de me falar qual que é a passagem. Esse é seu papel, não o meu. Acho que é com José, né? A palavra de Deus é Josué. Seja forte e corajoso. Com certeza, daqui a pouco o irmão Miguel Calvo já vai colocar a passagem aqui. O seja forte e corajoso é quando Deus propõe que você se planeje, se prepare, calcule os pós e contras de um novo momento, tome atitude segura para começar esse novo momento, dar continuidade e propor o sucesso. O sucesso aí, nesse caso, seja o sucesso de estar bem, porque sucesso é individual para cada um, né? Tem pessoas que vão falar que o sucesso é ganhar muito dinheiro, tem outros que vão falar o sucesso é ser feliz, tem outros que vão falar o sucesso é estar perto de Deus. Então, para que você chegue no seu sucesso, é necessário você sair do lugar de covarde, mas fazer com estabilidade os seus planejamentos, né?
Então fica aí a proposta. Qual lugar você quer ocupar? O de covarde, o de destemido ou de corajoso? Pois é, olha aí que maravilha, fechou aí com chave de ouro e um grande desafio, hein? Grande desafio. Covarde, destemido ou corajoso? Vamos até lançar essa questão aqui para o nosso povo aqui participando, aqui que eles gostariam de definir realmente para a vida deles. Eu estou aqui, se alguém quiser ajuda nessa jornada, me coloco à disposição, né, de quais passos próximos você consegue tomar nesse momento e quer tomar nesse momento. E tenho certeza que você também estaria totalmente disponível para ajudar o seu povo. Esse tem sido justamente o nosso objetivo de reunir profissionais dessa área aí para poder, a cada dia, trazer uma informação, cada nova reunião. Então, para mim, tem sido muito prazeroso. Eu te agradeço demais, 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 por ter prontamente aceitado o convite, e só depois que fomos conversando, que aí você foi querer saber quem foi que apresentou, mas rapidamente se apresentou. Deus abençoe muito a sua vida, muito obrigado, você veio somar demais. Quem sabe você pode voltar um dia para falar um pouco desse livro aí para a gente aí. Esse tema também é muito importante dentro da questão da psicologia, né? Ok, eu posso compartilhar com você o link para adquirir o livro e me coloco à disposição aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, para quem quiser. Podemos deixar na descrição depois lá o WhatsApp? Sim, eu tinha posto aqui no na minha página, mas não sei se tem alguma outra forma de acrescentar aqui na live. Eu não sou familiarizada com essa ferramenta. Preciso aprender. Deixa eu já ver aqui. Fala para mim aqui o número que eu já vou colocar aqui já. Bem, como eu estou fora do país, tem que colocar o código do país, né? É 001 001 407 407 773 773 66 66 27 27 001 440 77 73 62 27. Isso. 6627. 6627. Então, você está aí assistindo, você já pode colocar. Okay. Deus abençoe. Considerações finais aí, que você gostaria de deixar aí para a gente encerrar? Agradeço a oportunidade. Eu sempre procurei na minha vida me colocar disponível e com a estrutura que eu posso oferecer, porque, como você colocou no começo, né, Jesuscidência, não é por acaso que cada um ocupa um lugar no mundo, né? E se eu tenho alguma habilidade, eu sempre me propus a usar essa habilidade e colocar disponível para aqueles que precisassem. Então, foi uma grande oportunidade. Agradeço, desejo muito sucesso para você no seu papel como pastor, durante o Covid e pós-Covid, que as pessoas possam ser contempladas no seu papel. Você deve ter uma grande responsabilidade sobre a igreja que confia em você, e desejo que Deus te capacite para que você consiga mais e mais os seus objetivos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe muito sua vida, família, muito sucesso aí, e vamos nos falando. Gostaria que você botasse aqui
outras vezes, já colocou à disposição, então já vai ser convidada, com certeza. Ok, pastor. Muito obrigado, viu, querida? Deus abençoe muito sua vida. Um abraço em toda a família. Amém. Deus abençoe. Louvamos a Deus por mais um dia vencido, por mais esse momento precioso. Talvez fique aí uma boa dica para nos recriarmos, nos reinventarmos e recomeçarmos também a nossa jornada. É por isso que as pessoas têm dito que o mundo nunca mais será o mesmo, e não será realmente mais o mesmo. As pessoas que estão se reinventando, se recriando, se reorganizando, é que vão fazer um diferencial e serão um diferencial também no mundo pós-pandemia. Muito obrigado pela tua presença. Temos separado e você vai estar recebendo informação de outros profissionais e depois da Claudirene voltando aqui também, para que juntos possamos melhorar, vencer e superar esse momento tão difícil da história que estamos atravessando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada, uma ótima noite para você, beijo no teu coração, toda a sorte de bênção também sobre a sua vida. Juntos somos mais fortes e juntos chegaremos mais longe. E fica aqui a grande questão para nós, né? Covarde, destemido ou corajoso? Que o Senhor nos ajude a nos revestirmos de coragem para nós avançarmos sempre, sempre, sempre. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo Café com Coragem especial, cuidando da saúde humana, buscando aí a saúde emocional em tempos de pandemia. Uma ótima noite para todos e até mais. Tchau.